Pronto! Eita, pastor, mas, rapaz, como é que eu faço para chegar nesse naipe aí de uma barba dessa e um cabelo desse? Isso é, Rapaz, isso é aqui preciosidade. são muitos anos de luta. Pastorzão, primeiro eu quero agradecer o senhor aí por aceitar nosso convite. Obrigado pela forma carinhosa com que o senhor, né, prontamente aceitou aí o convite, aceitou, né, o nosso pedido. Nós tínhamos um desejo de trazer o senhor aqui para Água Fria, para fazer um culto, a gente pensando muito assim na área de família, de casais também, que eu sei que o Uhum. senhor tem uma veia boa nisso. E aí eu já tinha o contato do senhor bem antes. E aí eu fiquei só pedindo a Deus. Eu falei, não, uma hora dessa a gente vai encaixar. Aí veio essa pandemia, essa situação, resultado. Estamos nós aqui numa conexão através da internet. Bênção de Deus, quero dizer que é uma honra para mim, uma honra para a nossa igreja poder A honra é receber o minha. senhor, né, aqui na live. E o pastor Agnaldo, queridos, né, eu conheci, tive a felicidade de o conhecer numa reunião da nossa diretoria aqui do ministério, onde veio o pastor, se eu não me engano, estava pastor Renato também, Isso. teve uma reunião de toda a diretoria, e Era uma aí reunião de supervisão. isso, reunião de supervisão, É. muito bom. E aí deram Guto. para isso, apóstolo Gol, deram para ele o microfone para ele trazer uma palavra, irmãos, eu me diverti muito. Esse homem, esse homem é agraciado por Deus. Eu falei, rapaz, mas tem mais louco do que eu pensei nesse mundo. Eu falei, que benção, eu vou me conectar de alguma forma com esse pastor. Porque quando a gente vai criando identificação, né, a gente vai vendo, É né, isso. as cabeças mais branquinhas assim, né? O senhor está pintando o cabelo, que tá uma parte branca e outra não, né? Rapaz, essa história de pandemia, a gente tem que ir mudando um bocado de coisa. O meu cabelo estava muito grande, eu cortei, a barba estava grande, eu tirei, ela já está saindo aqui de novo. A gente tem que ir mudando, porque agora é o dia todinho em casa com a mulher, ela não pode abusar, né? Você tem que sair mudando o É, visual. pode não, pode não. Na verdade, tem umas mulheres aí que estão pedindo para mim assim, pastor, existe alguma oração de fazer o marido sair de casa? Porque eu não aguento mais não, pastor. Esses homens dão mais trabalho que menino pequeno. Aí eu falei, é a vida, né? Quando reúne mulher tem muito assunto bom, né? Quando reúne homem, geralmente só vai dar É. risada e assunto. Pastorzão, a gente Mas deixou aí por outro aberto. lado, viu, pastor, eu queria lembrar também que a gente já tem alguns testemunhos de homens que, pelo fato de estar muito tempo em casa, começaram a conversar um pouco mais com a mulher e descobriram que elas são pessoas boas, né? Porque não estava tendo. Agora tem. Verdade. Ei, pastorzão, a gente deixou um tema aí aberto aí, né? Nada assim formal, uma coisa meio um bate-papo, Ótimo. né? Pra gente, né? Aquilo a gente vai conversando. A igreja nossa aqui, eu acredito que o senhor já conhece um pouquinho da história através de algumas lives, né? Nós vamos completar 3 anos ainda aqui, né? Um ponto de pregação, mas graças a Deus, uma igreja que tem crescido não somente em números, mas em qualidade. Tem sido Que muito bom. bom o crescimento. Então, eu falei, rapaz, vamos bater um papo, conversar, falar alguma coisa, aquilo que tiver no seu coração. Tem muitas sogras aqui assistindo também, né, que Eita, são... rapaz. É uma benção. Tá na benção. Toda benção, toda benção. E aí eu queria que o senhor ficasse à vontade aí, pastorzão, para nós prosear um pouquinho, bater um papo, rir um Ah, pouquinho, bom, chorar um pouquinho. Porque a live do beleza. pastor Abraão era para rir. Aí, de repente, a unção profética veio e lascou tudo. A gente se acabou de chorar. Foi um negócio violento demais. É isso mesmo. Esse é um excelente assunto, né? Na verdade, eu sou fã desse assunto, como sou fã de outros assuntos, mas é porque é um assunto que não é simplesmente teórico, né? É um assunto prático. E Uhum. ele é bem interessante por isso, né? A gente prova no nosso dia a dia. Às vezes eu fico pensando, porque quando se fala sobre família, muitas vezes as pessoas lembram de mim. Isso é muito bom, mas isso não me envaidece, né? Pelo contrário, Aham. isso pode ser uma forma de despertar, porque eu fui ministrar na conferência do Sudeste,
E eu comecei falando sobre isso. O nosso assunto era família também, e eu comecei perguntando assim: me diga uma coisa, se na sua igreja fosse necessário, numa reunião de diretoria, chegar à conclusão de que o problema da igreja naquele momento era sobre o assunto prosperidade, por exemplo. Então, a diretoria da igreja se reúne, aí começam a conversar e resolvem fazer um evento específico para falar sobre aquele assunto, para despertar a igreja, e aí vem à cabeça 3 nomes: fulano, fulano e fulano. Beleza. Resolvem, convida um, faz o evento. Aí, um tempo depois, detecta que na igreja o problema é oração. A igreja não está orando como devia. A gente faz uma reunião de diretoria, vamos fazer um evento de oração, e agora a gente pensa aí 3 nomes: Maneco, não sei quem, não sei quem. Aí vai, cada um leva para a igreja, faz aquele grande evento, a igreja vai ser reavivada naquela área, beleza. Agora a pergunta que eu fiz lá na Conferência do Sudeste: se o problema da igreja for família, quando fizerem a reunião para escolher nomes, que nome vai estar lá? O meu nome vai estar lá? O seu nome vai estar lá? Isso é muito importante, porque é diferente. Esse assunto família, ele tem umas coisas, umas características que diferencia de outros assuntos, não desmerecendo um diante do outro, mas esse é um assunto muito bom, é um assunto prático, é um assunto que, inclusive, a gente tem que ter tanta habilidade para esse assunto, porque você não vai detectar na Bíblia um texto que fala sobre um exemplo de uma família, que o pai era assim, que a mãe era assim, que os filhos eram assim, e essa família é considerada a família padrão. Não tem. Agora, o que tem na Bíblia? Princípios. E a gente pega esses princípios e aplica no dia a dia. Então, a questão de qual é a família que está indo bem e a que não está, isso tem a ver com a que está cumprindo os princípios e a que não está. Né? Se eu cumpro os princípios, vai dar certo. Então, você vê que a Bíblia fala em todas as áreas. A Bíblia fala para o marido, a Bíblia fala especificamente para a esposa, fala especificamente para os filhos. Não tem muita coisa sobre sogra, não, mas a gente dá para adaptar, né? Mas Aqui aí tem esse... o Diga relato aí. que tem na de Pedro, né? Que consequentemente ele vai negar Jesus depois, mas tem nada a ver. Agora eu vou contar, né? Mas assim, a gente por exemplo, tem um texto em Provérbios que fala sobre um procedimento para os pais. E diz assim: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, que mesmo depois que ele cresça, não vai se desviar daquele caminho. Olha que coisa interessante. E está dizendo assim, no caminho. Que caminho é esse? O caminho das coisas de Deus. E não é o caminho. Porque se fosse só o caminho, era só apontar, ó, é por ali. Mas ele está dizendo no caminho, ou seja, dentro, junto com ele. A minha vida como exemplo, como modelo, para que ele possa seguir. Aí já tem outro texto que joga a responsabilidade do princípio para o filho. E diz assim: honra seus pais para que os seus dias se prolonguem. Quer ter Muito longos bom. dias? Honra pai, honra mãe. Ou seja, o sucesso de uma família é compreender os princípios de Deus sobre cada parte e andar segundo aqueles princípios. Vai dar certo, de todo jeito dá certo. Uau! Muito bom, pastor. E uma coisa interessante, pastor, eu tenho até esses dias aqui numas lives ao meio-dia, eu tenho um quadro chamado Almoçando com o Pastor. Aí eu tenho tratado um pouquinho justamente de família, né? Porque é justamente de relacionamento, de casamento, porque as pessoas pensam que casamento é uma ordenança, quando na verdade não é uma ordenança, não é um mandamento, é algo facultativo, é opcional, né? A pessoa decide, né? E muitas vezes as pessoas ficam assim: ah, eu estou pedindo para Deus aí um varão, que está na hora de eu varoar um pouco, e eles ficam nessa pegada, e muitas vezes eles confundem, né, o orar a Deus, né, o conversar com Deus, e ao poder de decisão, né? Eles querem sempre Exatamente. passar a responsabilidade, né, o poder de decisão, quando cabe a nós, né? E eu tenho Isso mesmo. visto muito isso, pastor. Eu acredito que o senhor também, eu sou um homem experiente, né? Eu tenho uma briguinha assim um pouco, não é uma briguinha, é no pau mesmo, né? Com aquele negocinho de profetada para casamento, de não sei o quê, e a gente vê umas famílias bagunçadas, aquelas situações todinhas assim que acaba é, destruindo, né, a harmonia de tudo. E eu queria que se o senhor puder tocar um pouco sobre isso aí. Eu não sei se também se algumas pessoas, eu geralmente em algumas lives o pessoal às vezes lança umas perguntas, eu muitas vezes eu respondo, e quando a coisa é muito séria eu começo a falar em línguas
falo que a interpretação só vem na próxima live, né? Porque aí dá tempo da gente digerir. Eu acho que algumas pessoas têm feito mesmo de Deus um cupido, mas esse atribuição ele não tem, né? Esse poder de escolha é nosso. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Recentemente eu andei estudando sobre o que Paulo fala a respeito de casamento. E eu confesso para você, eu seria um dos grandes defensores da linha de dizer para as pessoas, olha, pense muito bem antes de casar, se é isso que você quer para a sua vida. Porque você vai puxar uma grande responsabilidade. Olha, casamento e família, formar família é excelente. Realmente é uma ideia de Deus. E foi uma das grandes coisas que aconteceu na minha vida. Agora, eu não posso dizer que não dá trabalho. Dá muito trabalho. Você tem que estar se superando a cada dia. Ah, meu relacionamento está bem, isso quer dizer que vai permanecer bem. Não, você tem que estar cuidando de cada área, né? Então dá trabalho. E Paulo disse isso, ó, se você quer se dedicar às coisas de Deus, tanto solteiro é melhor. Porque você vai dedicar 100% do seu tempo às coisas de Deus. Se você inventar de casar, e ele diz assim, meu conselho é não faça isso. Olha que coisa interessante. Se você inventar, sabendo de uma coisa, você agora vai ter que se dividir entre as coisas de Deus e cuidar da sua família, cuidar da sua esposa e tudo mais. Então esse é um conselho que eu dou. Agora, muito bom, isso é porque é uma questão de aumento de responsabilidade, mas se eu não tenho medo de responsabilidade, então eu entrei nessa. Estou muito feliz com isso e foi uma das grandes coisas que eu fiz na minha vida. Eu tenho toda a minha família junto comigo, assim, não morando comigo, mas junto comigo nos propósitos, todos imbuídos de alguma atividade no ministério, e tudo isso é muito bom. Agora, dizer para você assim que não, foi tranquilo demais, eu tenho 34 anos de casado, rapaz, realmente tranquilo demais, não foi não. Tem muitas etapas para a gente superar, agora que é prazeroso, eu não conheço coisa melhor, naturalmente falando, do que formar uma família. Certa vez, um pastor amigo meu, ele é pastor de uma outra denominação, e ele foi dar uma palestra. Na verdade, todas as vezes que ele dá palestra para casais, ele começa com essa experiência dele. Ele disse que certa vez perguntaram a ele se no tempo que ele tem de casado, se ele já teve vontade de se separar. Aí ele diz assim, ó, de separar não, mas de matá-la eu já tive muitas vezes. Ele estava só querendo dizer que na vida conjugal a gente vai enfrentar problemas também. O nosso problema, na verdade, seja na vida conjugal ou em qualquer outra área da vida, não é o problema, mas é como eu me comporto diante do problema. Porque se tem uma coisa que é certa que vai acontecer, são os problemas. Então isso aí já é certo. Agora, não é certo é como eu vou me comportar diante dos problemas. Então, eu tenho que ter o princípio de Deus implementado, implantado no meu coração, para que na hora que os problemas surjam, eu possa executar aquilo que tem dentro de mim, saindo pela minha boca e virando a minha ação, a minha atitude, para poder manter as coisas em ponto equilibrado, né? Mas eu acho que é isso. Então, Deus não é cupido, o poder de escolha é nosso mesmo, e quando casa, vai ter que sair aplanando muitas coisas, tem que podar muitas coisas. A gente chega num casamento, o marido vem de uma família, a esposa vem de outra família, um teve uma criação, o outro tem uma criação totalmente diferente. O meu caso mesmo é assim, pastor, eu vim de uma família que só tem eu e meu irmão. Então, nós éramos uma família seca. Eu uso esse termo para dizer uma família que não tinha muito aconchego, de abraço, de beijo, desses relacionamentos assim. Não tinha, né? Cada um na sua, na boa. Oi, tudo bom? Né? Apertava a mão no dia do aniversário e olhe lá, viu? A minha esposa vem de uma família de 7 irmãos que vivia tudo, a gente chama aqui na Paraíba, encangado. Encangado é assim, ó. É um abraçado, beija para lá, beija para cá. Então, agora, pega um cara que não era desse convívio amoroso e uma senhora que é do convívio amoroso e agora tem que juntar, então vai ter que ter uma adaptação, porque senão vai dar choque. Eu estou dando só um exemplo, mas quantas coisas aconteceram durante esse meu tempo de casado que a gente precisou repensar algumas coisas, né? E chegar às vezes num denominador comum, mas o grande problema, que eu até queria botar isso aqui para que todos escutassem e vissem isso aí, que eu acho que é bem interessante, o nosso grande problema do relacionamento é a imposição versus guerreando contra ceder. E eu já vi que todas as vezes que a gente quer ir pelo lado da imposição, nós temos uma série de problemas. Mas quando a gente para um pouco de ceder, a gente consegue mudar o rumo da história. Por exemplo, eu sempre gostei de atividade física, desde de criança, né? E eu gosto muito de ir para a academia. Eu gosto de ir para a academia nos horários muito cedo, por volta de 5, 5:30 da manhã. E aí a minha esposa, ela é inimiga número 1 de academia. Por ela,
ela tocaria fogo em todas as academias da face da Terra. Então imagina, um que gosta e outro que queria tocar fogo nas academias. No começo, eu tentava pressioná-la para que ela fosse comigo. Vamos acordar cedo, vamos fazer uma atividade física. E tem outra coisa, na imposição, a gente tem muito argumento bom. Sempre É que a gente quer verdade. impor, a gente tem argumento bom, né? Mas a gente não para pensar, peraí, o que é que ela gosta? Ah, ela gosta disso, então deixa ela quieta em casa. Eu depois descobri até que dormir muito, por exemplo, ajuda a pessoa a ficar bela, né? Então minha esposa tem 50 Poxa, anos de idade, né? Bonita porque eu deixei, eu liberei de dormir. Já pensou se eu ficasse acordando para ir para caramba. nada, Se- rapaz? Será que é esse o meu problema, não dormir? Precisando dormir mais. Nós estamos Olha, precisando dormir mais um remédio para os desprovidos de beleza. Durma. Durma que o milagre acontece. mais. E por enquanto, a gente está tendo uma forma de amenizar, né? Que a gente está andando de máscara, né? Ah, sim, tem esse detalhe aí. Se voltar com essa carinha, é melhor dormir mais, viu? Mas é isso. Então, é essa habilidade que a gente ganha com o tempo, de saber lidar com isso, parar de impor, parar de Muito querer que bom. ela seja aquilo que você sempre desejou. Ela é ela, e você é você. Agora a gente vai ter que conviver aceitando um ao outro, né? Então eu passei a aceitar essa questão dela não gostar de academia, a questão dela não gostar de acordar cedo. Quantos problemas a gente teve no começo, eu vi que não ajudava em nada, graças a Deus eu despertei para isso. Então é esse crescimento. São 34 anos de relacionamento, hoje nós estamos Uau. vivendo o melhor momento da nossa vida, mas quantas coisas nós precisamos superar. Mas a gente conseguiu ir superando, e esse é o grande segredo. O que é que as pessoas desistem do casamento? Para. Quando vem o É primeiro verdade. bloqueio, a primeira coisa, rapaz, não dá certo não. A gente não tem incompatibilidade, né? Nós temos incompatibilidade de gêneros. Não, isso não existe. É simplesmente você não está sendo forte o suficiente para dizer, eu vou romper essa barreira que se levantou. Porque Muito o bom. amor não se acaba. Inclusive, eu estava lendo um negócio bem interessante que diz que o contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é desprezo. Então, às vezes, a Isso. gente está desprezando algumas coisas e está achando Muito que aquilo bom. vai dar resultado. Eu não sei se isso aconteceu com vocês que estão nos ouvindo aí, mas vê só, certas vezes a gente briga, discute, e aí a gente fecha a cara um para o outro e fica intrigado. Sem se falar Corta, em casa. corta. Fica sem se falar em casa e fica com aquele pensamento, rapaz, ela está errada, então eu não vou dar o braço a torcer de ir procurá-la, não. Ela vai ter que se render ao erro. Aí fica naquela brincadeira, às vezes passa um dia, 2, 3, e se perde aí 3 dias de vida. Senta, conversa. A gente tem que voltar a essas coisas, essa consciência. Peraí, vamos ver aqui. Teve alguma coisa errada aqui. E outra, a gente tem que pegar a nossa energia e gerá-la para nós mesmos, e não para Muito outra bom. pessoa. Ah, você fez isso, você é assim, você se comporta assim. Não, 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 não. Pega essa energia todinha que você tem e joga para você mesmo, dá uma olhada no espelho e diz assim, rapaz, onde é que eu estou errando aqui nesse negócio? Porque Muito bom. o meu acerto não depende do acerto da minha esposa. Olha que coisa interessante. Meu acerto depende de mim. E se eu quero ter uma vida assertiva, eu tenho que mudar as coisas que precisam ser mudadas. Se ela pensar assim também, excelente, a gente vai longe. Talvez essa seja a razão dos 34 anos de casado. Nós namoramos 4 meses, pastor. Namoramos 4 meses. Uau. Na época, todos dois do mundo, eu bebia, farreava, brigava nas festas. Olha para aí. A bolsa de aposta dos meus amigos diziam que, no máximo, esse casamento duraria 6 meses. Agora, interessante que esse grupo da bolsa de aposta, mais da metade já se separou. 4 anos de casado. Então, essa habilidade que a gente tem que ter no dia a dia, de saber se relacionar, saber ouvir, parar para ouvir, conversar mais, se render quando está errado. Opa, errei aqui, me perdoa, e se organizando, e a gente vai viver muito bem. Agora eu digo, casamento é excelente, mas exige habilidade. Se você não está disposto a usar de habilidade mesmo, a se disponibilizar para as mudanças e tudo mais, pensa direitinho antes de entrar. Foi isso que Paulo nos ensinou. Hein, pai? Porque sempre tem um lado que tá certo e o outro que é o homem, né? Eu falo isso, pessoal, fala, a maioria das vezes a mulher ela tem uma visão micro, né? Ela vê É, detalhes que o homem não vê, né? Eu costumo dizer sempre isso mesmo. A mulher, né? Eu falo, rapaz, quando a mulher chega, eu falo, rapaz, olha, esse seu amigo, ou esse, olha, pode escrever que no final ela vai olhar e vai falar assim, te avisei. eu não disse? Esse feeling, né, da mulher,
Essa visão. E nós não tropeçamos nas montanhas, nós tropeçamos nas pequenas pedras. Né? E esse olhar da mulher, esse detalhe da mulher, né? Eu falo, eu brinco muito, o pessoal fala, não, agora é lua de mel. Eu falo, rapaz, é fase de adaptação. Porque justamente o que o senhor está dizendo, vem um de uma família, vem outro de outro. No caso, por exemplo, lá em casa, a gente já é. Eu sou o caçula de 5, e minha esposa é a caçula de 9. Eita, Então, nós temos uma gangue, na verdade é uma gangue, né? E a família dela eu chamo muito de capivara, porque pensa numa galera que. Ah, minha esposa é Edilene, aí chama ela de Lena, né? Leninha. Ah, Leninha tá vindo aí, pronto. Rapaz, vai ser gente pra tudo. Sabe aquela turma sai de dentro da toca? Eles enchem a casa, é criança, aquilo tudo. Então, assim, a gente é acostumado, né, com família grande. Hoje, eu tenho minha esposa, eu tenho 3 filhos, né? E minha família é considerável, vamos dizer assim, um pouco grande, né, para dentro dos padrões hoje, que muitas vezes tá é igual a mim marido. É, também. e eu sempre falo isso, pessoal, eu falo, olha, casamento é algo que você tem que levar na diversão, você tem que levar na alegria. Isso mesmo. Eu considero numa viagem, né? Se você for fazer uma viagem longa com alguém do teu lado que não conversa, que não ri, que não faz nada, a viagem fica chata. Então tem que ter o diálogo, né? Tem que ter, né? Eu vou falar, por exemplo, tem que ter aquela intimidade, né? De você Isso. rir, de você. Eu sempre falo, agora não mais, a gente vai ficando cabeça branca, a gente melhora. Mas eu sempre falar com a minha esposa, olha, quando for para quebrar o pau, 5 minutos, e aí meia hora a gente faz amor, é melhor. Porque esse negócio de quebrar o pau, fica 2, 3 horas, a acusação. Aí no final, ai, me perdoa, quer dizer, aí já foi tudo pro pau. Então é melhor, rasga logo em 5 minutos o negócio e se ajeita logo, vamos passar mais tempo se divertindo, mais tempo curtindo. E é algo que eu sempre falo, pastor Aguinaldo, né? Eu gosto muito dessa área de família também, eu falo isso muito pessoal. Às vezes os pais se dedicam tanto aos filhos, tem que haver dedicação, tem que haver o carinho, tem que ter o amor, a educação, mas acaba se esquecendo de cuidar um do outro. E os filhos crescem, eles saem de casa, né, vão viver a vida deles, porque é para isso que os filhos são criados, para eles serem um sucesso, né? Eles vão, conhece lá, começam a namorar e vão casar. E aí fica 2 pessoas estranhas dentro de casa, 2 pessoas que se dedicou tanto aos filhos e esqueceram de viver, esqueceram de cuidar um do outro, perdeu aquele feeling, né, do Isso. contato, aquele Pastor, charme. eu tenho uma Sim. visão sobre isso a respeito de desenvolver a amizade, né? A Uhum, amizade é uma base para tudo, né? Então, no começo, quando uhum. eu conheci a Adrina, a minha esposa, a gente começou a fazer uma amizade. Então, tudo que a gente montou depois de namoro, casar e tudo mais, foi em cima de uma amizade que não pode ser esquecida, tem que ser mantida, né? Então, eu vejo hoje, por exemplo, que eu estou vivendo os primeiros dias de ficar só novamente em casa. Então eu tenho 3 filhos, casou a minha primeira filha, veio um cara, roubou, né? Aí Uhum. depois casou um filho, e a semana passada, ou foi retrasada, casou o outro. Eu Saíram os vi, 3. eu Né? vi esse casamento, o apóstolo Guto que fez, né? Aí disseram Foi. a mim, você vai entrar agora, porque diz que o casamento é feito por fases, né? Aí, Ah, aí chamam síndromes. Aí disseram que eu vou entrar agora na síndrome do ninho vazio, porque agora a gente tá só de novo. Eu digo, mas rapaz, na minha cabeça eu estava tão feliz porque tinha saído o último e eu podia entrar na síndrome da nova lua de mel. Os cabas vêm com história de ninho vazio. Né? Então é isso. Por quê? Porque a gente conseguiu desenvolver uma amizade. As pessoas até aham, acham que eu e a Adri somos um pouco parecidos, porque a gente tem a mesma forma de brincar, de todo canto que a gente está, aquela alegria. E quando a gente está só, a gente se mantém do mesmo jeito. Talvez esse seja o grande segredo, pastor, porque tem aham. pessoas com um comportamento duplo, né? Então, eu tenho um comportamento quando eu estou em casa, mas quando eu estou na igreja e as pessoas estão olhando, obviamente isso não acontece perto da gente, isso acontece lá longe. Ah, Mas aí, quando claro. estão olhando na igreja, aí eu agora tenho que me comportar, afinal de contas, eu sou um crente. Mas quando chego em casa, parece que se esquece de tudo, tá? Então, eu brinco na igreja, eu brinco quando eu ministro a palavra, eu brinco em live, eu brinco com a minha esposa sozinha em casa, eu brinco quando eu encontro com os meus amigos. Olha, eu sou essa pessoa. Então, eu não tenho, eu não desenvolvi essa habilidade de oscilar.
diante de pessoas ou diante de pessoas. E isso tem facilitado muito a minha vida hoje. Eu até conversei e até já disse aqui, vou repetir. Eu estou realmente vivendo os meus melhores momentos, não pela ausência dos filhos, mas pelo fato da gente estar muito bem juntos e com aquela sensação do dever cumprido. Essa é a parte mais importante, porque quando a gente tem os nossos filhos com problemas, né, entenda, eu não estou criticando quem porventura tem filhos e tem problemas com eles, né? Mas quando a gente tem os nossos filhos com problemas, a nossa própria vida, ela fica como um barco que está andando muito devagar. E dependendo do problema, pode ser até um barco que está com a âncora. Ele não deixou de ser barco, ele deixou de ser crente. Você está no lugar certo, que é na igreja, o barco está no lugar certo, que é no mar, mas não está fazendo o que ele foi criado para fazer, que é se movimentar. Né? Por quê? Porque os filhos, o desempenho dos filhos está ancorando a vida dos pais. Então a minha grande realização e o meu momento está tão bom por isso. Não porque eles foram embora, mas porque eu sei que a gente investiu, erramos muito na nossa criação, mas acertamos um bocado também. E a gente investiu tanto neles que hoje a gente pode ver 3 pessoas equilibradas, 3 pessoas envolvidas com as coisas de Deus, e isso dá uma tranquilidade muito grande. E agora, eles casados vão começar a vida deles. Aquilo que eu comecei lá atrás com a Adrina, agora são eles que vão começar. E o meu papel agora, no meio da família toda, é curtir a minha esposa, é poder investir na vida dela para ela estar feliz, e é poder curtir os meus netos, ou estragar os meus netos, né? Porque já tem 2, a gente já pega, vai bagunçando, e essa parte é boa demais também. Mas essa é a nossa função agora. Agora, por que tudo isso, pastor? Eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso também. Desculpa eu estar falando tanto, mas é porque quando flua, a live é para o senhor mesmo. Né? Os nossos filhos, eles são, hoje, reflexo daquilo que a gente foi ontem. Eu vou dizer de novo, os nossos filhos são hoje o reflexo daquilo que nós fomos ontem. Então essa é a parte bem importante. O senhor lembrou, né, a gente conversando, que eu tinha dado aquele exemplo lá do ensacar da cueca, mas aconteceram outras coisas recentemente que foram bem interessantes também, né? Quando a minha esposa trabalhava no Rema, quando a gente morava em João Pessoa, ela ia para o Rema à noite e eu ficava em casa com os 3 meninos. Eles ainda pequenos, e eu dizia, hoje a gente vai bagunçar. Aí eles diziam, a gente vai fazer o quê? Rapaz, a gente vai fazer uma cabana hoje no quarto. Aí eu pegava nos armadores do quarto, eu passava uma corda, a gente pegava os lençóis, colocava para fazer uma cabana por cima da cama, aquela trabalheira toda, eu com eles, a gente organizava tudo aquilo, fazia a maior brincadeira, depois ia para baixo, ficava ali brincando e tal. Enfim, como aquilo era valioso para eles entenderem assim, rapaz, meu pai, ele tá junto com a gente. Olha como isso é valioso. Aí agora, minha filha, que é a mais velha, ela já tem duas filhas, ou seja, eu tenho 2 netas, mas um dia desse ela me mandou umas fotos. Cara, eu fiquei emocionado. Sabe o que é que tinha na foto? Ela no quarto dela, pendurando os lençóis e fazendo as mesmas barracas. As 2. Como aquilo falou o meu coração, cara? Como aquilo falou o meu coração? Já pensou se ela tivesse visto discussões pesadas em casa, se ela tivesse visto um cara que quebrava mesa, panela, esculhambava, chamava palavrão, o que será que ela estaria fazendo hoje? Provavelmente a mesma coisa. O que nós pisamos ontem, o chão que nós pisamos ontem, é o teto dos nossos filhos amanhã. Uau! É forte, pastor, é forte. Porque esses tempos, a gente antes da pandemia e algumas coisas, eu e minha esposa, a gente sempre participa de reuniões, né, com o pastor Humberto, da supervisão, tudo. E certa feita nós chegamos em casa e minha esposa, minha filha tinha feito justamente isso. Ela amarrou um lençol no guarda-roupa, colocou lá no varão da cortina e ela pegou a coberta, colocou, porque ela estava brincando com o nosso filho, né? Com o caçula, né? Ele vai fazer 4 aninhos. E a bagunça estava grande, o negócio estava grande. E, de fato, isso me remete, né? Algo que o senhor falou aí, que sempre acontecendo, e aí, voltando lá atrás. E eu fico pensando aqui, eu falo, meu Deus do céu, Deus queira que minha memória não funcione tão bem para lembrar de outras coisas que eu fiz, porque senão. E é interessante o que o senhor está dizendo, porque as pessoas elas querem resultados diferentes, mas elas não se preocupam em fazer diferente, em plantar Exatamente. diferente. As Exatamente. pessoas querem um ambiente favorável, mas elas não constroem esse ambiente, né? Eles querem um ambiente de paz,
mas são os primeiros a estimular a guerra, né? E o relacionamento ele vai trazer os conflitos, é inevitável, não tem como, né? O conflito ele é inevitável, mas como o senhor colocou muito bem no início, é o que nós fazemos com isso, né? Como Isso nós mesmo. fazemos, né? Eu acho, Como pastor, que hoje nós estamos vivendo um desafio de um tempo novo, né? E o nosso desafio maior, as pessoas podem estar pensando que é esse vírus, mas não é, não é. A gente vai sair até mais forte, esse é o meu pensamento. verdade, A igreja, cada pessoa, nós vamos sair mais forte disso tudo. A gente começou a usar, nós não descobrimos ferramentas novas, porque elas já existiam, né? A gente exato, simplesmente tirou da ferramenta que estavam enferrujadas, né? E a gente está é verdade. fazendo uso disso. Então a gente vai estar com um leque maior de coisas, nós vamos sair bem mais forte disso, mas eu me preocupo às vezes com o fato de que esse modernismo, essas coisas novas, essa velocidade das coisas, elas podem estar trazendo dano para a vida das pessoas. Pode ser muito bom. A internet, por exemplo, ela pode ser muito boa, se muito bem utilizada, como ela pode ser muito ruim, se muito mal utilizada, né? Então são essas coisas. Eu vejo, por exemplo, e eu vou citar esse exemplo, foi o que me veio à mente aqui agora, eu vejo que o celular, para alguns pais, virou Dormonide. Dormonide é um calmante que tem, né? Então Aham. você chega para o menino, estubando, o menino tá lá gritando, correndo e tal, aí você não tem domínio mais, você não, os pais lá, não tem mais domínio sobre eles, porque fala, não faço não, o menino faz. Fala de novo, não faço isso não, o menino faz. E às vezes vai querer falar de novo, o menino vem e dá uma tapa na cara do pai. Meu amigo, no meu tempo, você já viu isso? Eu já vi em Oh, shopping, batendo na cara do pai. No meu tempo, se eu fizesse um negócio desse, o nome disso era suicídio. Era é. certo que eu ia morrer. E Pelo não menos do era. murro que eu ia levar. Meu pai e minha mãe nem levantava a mão, era só assim, ó. Ah, é, cara. Já Eu era. passei por isso. O nome desse olhar é o 43, viu? Esse é perigosíssimo. Mas hoje em dia parece que a miopia pegou os pais assim, não tem mais olhar, não tem mais voz. Aí quando o menino está perturbando muito, ele bota uma coisinha no celular. A historinha lá para ele ficar olhando. Aí eu não sei se você já percebeu, rapaz, é interessante. Eu nunca vi um negócio tão eficaz. O menino, há 5 minutos, ele estava derrubando todo um restaurante. Na hora que liga o celular, que o menino olha, ele fala assim, ó, acabou-se. Pode trazer o jantar, o que for, tá, o menino tá olhando aquele negócio ali, acabou, ele para ali, né? Então, eu acho que isso tá fazendo o seguinte, é alívio para o pai, mas alimenta a ele ele não desenvolver a habilidade da autoridade. Ele precisa desenvolver isso, ele precisa estar exercendo o papel dele. Mas hoje em dia está se correndo muito, então as coisas não são como antigamente, né? Eu sempre gosto de lembrar isso, e toda live que tem, normalmente eu me lembro disso e acabo falando também. No meu tempo, e isso não faz muito tempo, eu tenho 55 anos só, sou 10 anos mais novo que você, mas no meu tempo, no Muito meu tempo, pastor, bom. no final de tarde, lá em Alagoa Grande, uma cidade aqui do Brejo da Paraíba, no final de tarde, que esse era o horário de acabar o dia. O dia começava a acabar de 6 horas da tarde, quando dava 8 horas, o dia acabava. Porque ele começava Uhum. de 5, entendeu? Mas Aham. aí a gente ia para a calçada da casa. Olha que coisa interessante. Levava a cadeira do papai, não sei se você lembra dessa cadeira que tinha esse nome, cadeira do papai. Lembro. Aí tinha a Eu cadeira da sou, mãe. eu sou do, eu sou da Sasha pra cá, mas eu lembro. Eu tava com a cara da Sasha, eu já tá com cara de velho, não pode mais nem dizer isso mais. Isso. Tá quebrando a Mas fita. a gente sentava na calçada, rapaz, e não tinha a falta de atenção. Não tinha cada um com um celular, né? Hoje em dia, os pais vão para os restaurantes com os filhos, e se você observar, cada um está num mundo diferente. Eles estão juntos, mas estão separados, né? E a gente ia É, para essa porque calçada, sentava, começava a conversar, e ali eram resolvidos os problemas do dia. Aí o pai já ficava sabendo que o menino deu trabalho no colégio, aí ele já dizia, rapaz, por que aconteceu aquilo? Foi que houve, já resolvia. Aí o outro já tinha brigado com não sei quem na rua, aí ele já resolvia ali, então não acumulava problemas. Hoje, você pode ver que, como não tem mais essa uau, comunhão, esse bate-papo, cada um está levando a sua vida, os problemas vão acumulando. Então hoje um adolescente é como se ele fosse totalmente independente. Ele está levando a vida dele como ele acha que é melhor e com a cabeça, sem desmerecer o adolescente, mas por não ter a experiência, com a cabeça que ele tem para conduzir a própria vida. Ele não verdade.
não sabem mais parar para dizer, rapaz, o meu pai, ele é mais velho do que eu, ele já tem mais estrada, então ele sabe mais do que eu. Mas não, os Sai, adolescentes querem dizer ao pai o que é certo. O senhor está errado nisso, o certo é isso, o certo é isso. Rapaz, no meu tempo eu levei uma surrazinha boa, sabe? Eu apanhava um bocado. Devia ser porque eu orava muito, né? Apanhava muito. E agora, hoje em dia, rapaz, se brincar e um pai for dar uma palmada no filho, como já aconteceram casos assim, a gente já aconselhou um casal por conta disso, que o filho, quando levou a palmada, ele começou a dizer, olha, eu vi na televisão que eu posso ir na delegacia, eu posso dizer que o senhor está fazendo isso comigo, o senhor pode ir preso. Uhum. Rapaz, que nível nós estamos chegando? Aí eu tenho muito cuidado com esse modernismo, para que ele não possa aprisionar a gente, sabe? E não Muito deixar bom. as coisas perdendo a essência do conviver, do trocar experiências, né? E aí o que é que isso faz? Está fazendo os pais correr, porque tem que correr mesmo, é muita coisa para fazer, aí joga a responsabilidade dos filhos, sabe aonde? Muitas vezes na igreja, porque acha que se É, o menino for para domingo e ele for lá para a aulazinha da sala dele, tá tudo resolvido. Rapaz, aquilo ali são 2 horinhas no máximo. O resto da semana todinha é você com ele em casa, né? Olha como é diferente. Um dia desse eu fui falar com eu que há muito tempo eu não via, aqui em Campina Grande, e foi bem interessante a gente conversando, ele falando que estava tendo problema com o filho dele. E ele conversando comigo, aí ele disse assim, rapaz, eu soube que a tua igreja é tão boa, ele disse a mim, né? Eu digo, rapaz, realmente ela é muito boa. Aí ela disse, rapaz, convida meu filho para ir lá para a igreja, rapaz, porque é tão bom, tal, tal. Aí começou a dizer um bocado de coisa. Aí eu disse, me diga uma coisa, tu quer ir comigo também? Aí ele disse, não, leve ele. Aí eu disse, cara, como é que eu vou convencer a ele, ou você vai convencer a ele, que isso é bom que você não está experimentando? Né? Então são ah, essas coisas. As pessoas estão querendo jogar a responsabilidade, onde na verdade, é por isso que eu volto para aquele ponto de Paulo, quando ele está falando sobre casamento. Rapaz, é uma série de responsabilidades que vem sobre nós, criação de filhos, cuidado com a esposa, manutenção da casa, ser o provedor, é muita coisa. Se você que está nos ouvindo pensa em casar, aleluia, pense bem direitinho, não ore uau. para Deus mostrar a varoa, não. Quem vai escolher é você. Agora, ore para você, quando entrar nesse negócio, entrar de verdade, como o homem que honra as calças que veste. E eu falo sempre, pastor, eu falo sempre assim, não, né? O pessoal quando vai casar, quer um conselho, eu falo, rapaz, tu já viu o quilo do feijão? Tu viu o preço? É, Então, e isso é interessante, pastor. Se a gente for puxar agora para essa linha, rapaz, nós vamos ter que renovar a live e virar a noite aqui numa vigília falando. Por é quê? verdade. Nós vemos uma geração carente de referência, né? A referência deles se resume a um personagem de televisão, a um personagem da área esportiva, né? A política não tem mais uma boa referência. Infelizmente, não vou generalizar, mas no meio cristão, algumas referências foi se deteriorizando com isso. E a gente vê Isso que mesmo. é uma geração que, assim, um sexo desenfreado, porque para eles, sexo é apenas uma penetração, é apenas ali um ato, e a gente vê que isso é uma loucura, né? E de repente aí uma gravidez, e aí é uma criança, e quer dizer, é muito novo para cuidar, aí a avó fica com dó do bichinho, vai cuidar do bichinho, quer dizer, a gente vê que assim, é um conjunto de É isso mesmo. coisas que vai acumulando e, na verdade, vai perdendo essa referência. Algo Isso mesmo. simples que nós vemos de, por exemplo, sentar na beira da calçada, né, como antigamente, algo que eu sempre falo, pessoal, rapaz, mesmo em toda essa correria que é o dia a dia hoje, você precisa ter uma refeição no dia com a sua família, sentar na mesa, porque a mesa fala. A mesa é quando Isso. você senta, você avalia seus filhos, você avalia como está o termômetro. A questão do celular, né, a internet, ela aproxima quem está longe, mas distancia quem está perto. A Isso gente mesmo. vê pessoas conectadas com outro lado do mundo, e ele muitas vezes com a pessoa do lado dele, ele tão distante. Então, assim, essa falta de referência, né, infelizmente, a gente vê que índice de divórcios crescendo, a gente vê aí Isso. casamentos infelizes, tudo isso, porque as pessoas acharam que era simplesmente, não, ah, casa, se não der certo, se vir com a conversa É, dessa pro meu lado, eu nem caso, eu já dou uma reada no meio da orelha e falo, "Ah, vai-se embora, não vem com esse negócio se tá não der pronto, né? certo. Tá Tá doido, pronto. porque senão na primeira, né? Então a gente vê que é um conjunto. Já aconselhei pessoas que antes né,
terem uma fidelidade com Deus, tudo, eles tinham sexo antes do casamento, e aí eles só queriam casar por causa do sexo. Eu falei, rapaz, tu vai cometer outro erro por causa de um. Então, assim, a gente vê que as pessoas, elas trocam tudo, né? Não, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu falo, rapaz, cuidado. Esse ditado é a boca do... A voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é Vai. do povo. A de Deus é a de Deus. Aí a turma mistura ditos populares com É, vontade de Deus. E aí, rapaz, pense num... Desculpa as minhas expressões. Pensa num cacete que vai ser esse negócio. E aí é chega verdade. aquela ruma, cheia de problema. A gente tem uma geração hoje aí, os metrosexuais. Rapaz, na minha época, era 7 mulheres para cada homem. Na minha época, né? 7 mulheres para cada homem. Existia mais mulher do que homem. E hoje os que tem estão meio coisados, né? Aí eu fico pensando, eu falo, mano, cara, os Tá caras estão complicado. disputando chapinha com a mulher agora. Não, que eu tô depilando minha perna agora. Meu irmão, tá um buruçu, sabe? Um negócio, sabe? E eu fico assim, eu falo, cara, esse negócio tá ficando cada vez tá ficando mais doido, rapaz. Essa turma parece, né? Tão fumando alguma coisa estragada por aí. Então, assim, a gente vê, pastorzão, que é essa referência, né? O casamento em si, o estar junto, né? O dia a dia das pessoas, não é, eu falo que não é, eu digo assim, é celebrar as diferenças, né? Certa vez uma É, irmã chegou para mim e falou assim, pastor, esse homem, pelo amor de Deus. Eu falei, pelo amor, o que foi? Ele nunca entende a minha cabeça. Eu falei, graças a Deus. Porque se ele entendesse com tá a normal, tá cabeça, ele seria uma mulher, minha filha. Mas ele é homem. O homem vai entender cabeça de mulher? Entende não, meu. Se ele entendesse, a senhora saía fora, porque esse cara tá meio coisado. Não vai entender. É diferente. A capacidade de ter é tudo diferente. é verdade. Eu acho que nós estamos também, pastor, vivendo um tempo em que esse relacionamento do amor, esse relacionamento amoroso, ele está sendo muito esquecido, né? Ele está ficando Aham. seco, ele está ficando sem emoção, né? Então, Automático, né? Mecânico. automático, e tanto do marido para a esposa ou vice-versa, como também dos pais para com os filhos, né? Então, cada família desenvolve um mecanismo de se relacionar, né? Aqui em casa, por exemplo, como eu sempre gostei muito de lutas, né? Eu treinei karatê, depois de muitos anos de karatê fui treinar taekwondo e hoje ainda treino, né? Mas um pouco mais cauteloso por causa da idade, mas aí eu treino jiu-jitsu e tal. E os meus filhos cresceram vendo isso. E os dois homens da família, a gente se juntava muito para ir treinar. Eles eram pequenos, eu levava comigo para os treinos. E a gente desenvolveu um relacionamento com essa questão de luta também, ao ponto de que a gente treina junto hoje, né? Nós temos um tatame que fica montado lá na Granja de Guto. Então, de vez em quando, agora não que a gente tem uma parada por causa desse momento, mas aí de vez em quando, Aham. vamos treinar hoje. Aí vai os três para lá, meu amigo, é divertido. Agora é treino de verdade, né? Eles já estão Sim, todos sim. grandes, do tamanho, então a gente não tem mais brincadeira, não. No começo era até mais fácil para mim, hoje não está mais tão fácil, não, viu? Hoje o negócio está difícil, todo dia estou afiado demais. Foi Mas um assim, ótimo professor. essa é a forma como a gente se relaciona. Então, às vezes, a gente está aqui no ministério, eu moro aqui do lado do ministério, por isso que eu apontei para cá. Às vezes, a gente está aqui no ministério trabalhando e eu me encontro com eles, eu vou dar um abraço. A gente já tem um DNA da gente. É um abraço, mas as pessoas nem percebem. A gente já está pegando o pescoço do outro ali, já está aplicando um golpe também, porque a gente desenvolveu um mecanismo de se relacionar. Eu estou falando Uhum. sobre isso. Então, as famílias precisam detectar onde é que está o mecanismo da relação das famílias. Não é Uau. obrigado que entre nessa de ser de luta, não sei o que e tal. Eu digo sempre, rapaz, descubra qual é a praia da sua família e entra nela. Se for balé, compra uma sapatilha, mas faça alguma coisa pela sua família. Tem que estar Muito se bom. relacionando, tem que estar junto. Então, esse apego, porque depois que a gente desenvolve esse apego com a esposa e com os filhos, a gente passa a se conhecer tão bem que quando a gente Verdade. disser que é uma coisa que está rara hoje, né? Mas quando a gente diz assim, eu lhe amo, aquele momento não é o momento de provar aquilo que você está dizendo. Ali você está só dizendo algo que a pessoa lá já sabe. Porque você Exato. já comprovou com as suas ações antes, né? Muito Os bom. meus filhos,
que usamos, que eu amo cada um deles, eles já sabem disso, porque já foi comprovado no dia a dia, quando a gente se encontra pelo nosso relacionamento. Porque senão, daqui a pouco a gente está olhando para a esposa em casa, a pessoa não faz nada por ela, trata mal, aí diz, minha filha, eu lhe amo. Ela vai olhar para você, você é mentiroso, rapaz, como é que você me ama? Amar não é assim uma frase que sai da... Tem que Muito ser uma bom. série de atitudes. Então, está se perdendo isso, rapaz. Então, eu quero dizer para você que está nos assistindo aí agora, pensa sobre isso. Procura teu filho. Ele pode ser novo, meia idade, velho. Pega teu filho, bota no teu colo. Se ele não quiser, puxa a força. Mas diga assim, senta aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Você é importante para mim. Eu não sei se faz tempo que você fez isso. Você que está nos assistindo aí. Eu não sei se você faz isso todos os dias. Mas isso é muito bom. Você pode demonstrar a sua gratidão pela família que você tem. Chega para tua esposa e diz a ela assim, minha filha, deixa eu lhe dizer uma coisa hoje. Eu sou grato a Deus por você na minha vida. Olha que coisa boa. Agora, faça tudo dentro de um padrão de verdade. Não venha com safadeza não, porque a mulher vai saber que é safadeza. Faça num padrão... Verdade, verdade. Então, isso é muito importante, porque quem não gosta disso? Você que está nos assistindo agora, me diga se alguém chegar para você e disser somente assim, rapaz, você é muito importante para mim, e sair de perto de você, você já fica feliz, só com essa frasezinha. Então, se serve para você, também vai servir para as outras pessoas. Então, começa a ser grato pelas pessoas, começa a amar as pessoas com ações e depois confirma com palavras, né? Eu gosto de dar esse exemplo, pastor. Na minha família, como eu falei lá atrás, ela sempre foi muito seca de relacionamento, de se abraçar, dessas coisas todas, né? E teve uma época que o meu pai, ele sofreu um infarto, nós tivemos que levá-lo às pressas para um hospital, ele fez uma cirurgia, e depois da cirurgia ele teve um novo infarto, né? E aí nesse novo infarto ele foi para uma UTI, e ele passou nessa UTI 15 dias. E durante esses 15 dias eu ia visitá-lo pela manhã, no horário da visita da manhã, e no da tarde. Meu irmão ficava meio frouxo para entrar, a minha mãe ficava do lado de fora, eu até queria preservá-la, eu quem trazia as notícias, mas assim, sabe o que é que eu ficava pensando, pastor? Eu ficava pensando assim, rapaz, eu nunca disse ao meu pai que eu o amo. Eu nunca disse ao meu pai. Eu entrava naquela UTI e eu ficava enfrentando uma barreira comigo mesmo, às vezes era uma vergonha de dizer, às vezes eu ficava pensando, será que eu dizendo isso para ele vai ser bom ou ruim? Porque ele pode dizer, mas esse menino foi tão ruim comigo, como é que ele está dizendo isso agora? Mas imagina a situação que eu passei. Por que eu estou Aham. dizendo tudo isso? Porque no 15º dia ele foi embora, morreu, e eu não posso dizer mais a ele. Você que está nos Meu Deus. assistindo, uma coisa, não deixa para depois, porque pode ser tarde. Procura as pessoas que você ama, abraça, diga o quanto ela é importante para você, e ame com ações e com palavras. Porque depois que passar o período, não vai adiantar mais. É feito rua. Pega a rua e bota o nome do cara que morreu. Ele não está nem sabendo que botaram o nome dele. Bota o nome do cara enquanto ele está vivo. Eu estou convocando você nessa noite para botar o nome da rua enquanto as pessoas estão vivas. Chega para tua esposa e diz Amém. assim, você faz parte da minha vida, você é importante para mim. Vai botando nome nas ruas enquanto as pessoas estão vivas. Uau! Pastor! Me empolguei, me empolguei. Caramba! Não, hoje pode continuar aí, que agora, rapaz, Eita, bom demais. adorei esse negócio de botar o nome nas ruas enquanto as pessoas estão vivas. Muito É, bom, isso mesmo, isso mesmo. muito bom e é algo que nós vemos isso, né? Sempre que, né, a gente vai fazer um sepultamento, né, um velório, um culto. Recentemente eu fiz agora, na verdade, domingo agora eu fiz um. E a gente vê o que eu falo, pessoal, é nesses momentos que você vai enxergar aquele que fez enquanto a pessoa estava e aquele que nunca fez nada, né? Então é bronca, é bronca. A irmã Graça falando, ela também ganhar flores enquanto está viva, né, pastor? Mas, Foi mas bom ela. hoje, mas hoje, pastor, se você chegar para a esposa e falar assim, e aí, o buquê de flores ou um sapato? Sapato, né, por favor. Não, mas o sapato, na verdade, ele ganha para tudo, né? O É, sapato ganha para ganha para tudo. tudo. No outro dia, recentemente, eu estava ouvindo uma ministração de um pastor, que não é da nossa denominação, mas eu estava ouvindo e ele disse um negócio bem interessante. Ele fez um teste com os maridos, e eu vou fazer rapidamente esse teste com você que está aqui nos assistindo. Então, ele disse o Uau. seguinte: vamos supor que você está passando na frente de uma sapataria, e nessa sapataria está havendo uma promoção.
todas as mercadorias, todos os sapatos, com 80% de desconto. E você passa e você lembra logo de quem? Da sua esposa, porque ela tem 2 pés e 20 pares de sapatos, né? Só a gente que tem um preto e um marrom já resolve tudo, né? Exato. Dependendo da roupa, bota Exato. o marrom, dependendo da roupa, o preto, acabou, está resolvido. Mas a Acabou-se. mulher não. É centopeia, né? Cabe muito sapato. Mas aí você está Aham. agora de frente para aquela loja, tem esse desconto todinho, o que é que você vai fazer? Você vai entrar e comprar um presente para sua esposa, que é um sapato. Depois que você entra, você dá uma olhada, para você, homem, tudo é igual, tudo é bonito, mas você tem que escolher um. E aí você olha e diz, pronto, esse aqui. Aí o vendedor vai perguntar assim, qual é o número dela? Pode estar se deparando com um problema logo aí. A gente perdeu muitas vezes essa intimidade, tem coisas que a gente nem sabe o que é que está acontecendo. Mas aí rapidamente você dá uma ligada para seus filhos e pergunta, rapaz, qual é o número de sapato da tua mãe, para não dar uma errada. Mas olha, é um exemplo simples para mostrar que a gente está precisando conhecer mais, a gente está precisando ter mais Uau. intimidade, ter mais relacionamento, ao ponto de não errar até mesmo nessas coisas pequenas. Teve um outro exemplo que ele deu bem interessante, eu vou aproveitar para falar também. E ele disse Fica à assim, vontade. vamos supor que vocês estão num culto e começou um momento de mover extraordinário. O cantor começou lá e botou fogo na igreja, e o povo começou a correr dentro da igreja, sua esposa correu, sabe o que aconteceu? Sua esposa tropeçou. E do nada, ela bateu com a cabeça em uma quina e começou a sangrar muito. Pegaram a sua esposa, ei pessoal, isso é só uma historinha, tá bom? Aí levaram sua esposa às pressas para o hospital, e de lá do hospital resolveram que tinham que fazer uma cirurgia rápida nela, e aí o médico liga para você e diz, olha, estou com sua esposa aqui, é caso de vida ou morte, vou ter que fazer a cirurgia dela. Eu tenho só uma pergunta, qual é o tipo sanguíneo da sua esposa? Eita. É sua esposa vai morrer ou vai viver? Rapaz. Falando assim, Uau. conhecendo a nossa esposa e o marido, né? Conhecendo, se relacionando, sabendo com quem a gente está lidando. E ele deu esses 2 exemplos que eu achei bem interessante, mas é apenas uma história, mas que pode estar refletindo algumas coisas do conhecimento, do relacionamento. Uau, pastorzão, ó, nós vamos entrar agora nos 5 minutos finais para encerrar. É muito rápido. E eu sei Rapaz, foi ligeiro, né? é um desejo que eu tinha, né, de fazer uma live com o senhor e, quem sabe, numa próxima oportunidade a gente até repetir a dose, porque é um assunto que eu amo mesmo, família. Eu gosto de lembrar. Fazer algo assim, eu gosto do lado do humor também, de fazer isso, principalmente com família. Então, é algo que é muito escasso hoje, né? Tudo que eu vou falar aqui sobre família, eu vou falar sobre relacionamento, eu vou falar todo sobre essas coisas. A gente fez uma live aqui no sábado, não esse agora, no passado. Nós fizemos relacionamento, aí parte um. Aí o pessoal pediu para a gente fazer a dois. Aí a gente fizemos agora sábado a parte 2 que foi justamente isso. O povo, ele quer aprender. O povo, na verdade, eles têm isso, mas é o que falta é justamente como eu falei para o senhor no início, né? Quando eu penso em família, eu vejo o senhor como uma grande referência, um homem de Deus Amém. que desde aquela reunião da supervisão, eu fui atrás de conhecer mesmo, né, o trabalho do Senhor tudo, a unção sobre a tua vida, porque hoje a gente, exatamente como o senhor falou, a gente vê homens de Deus fluindo na, né, unção profética, prosperidade, o dom de cura, a gente vê uma unção sobrenatural e a família é algo tão fundamental, né, como o grande homem de Deus falou, né, o que é mais importante, a, a família, né, ou o ministério. A família, eu trabalhei e falou, rapaz, o que é mais importante no avião, a asa direita ou a esquerda? Ele falou, então, anda alinhado, não tem como, não Isso tem mesmo. família, né, no meu caso, por exemplo, acredito que do seu também, não tem família sem ministério, não tem ministério sem família, não tem Exatamente. trabalho sem família, não tem família sem trabalho, quer dizer, uma coisa depende da outra, né, de Isso onde mesmo. vem essa, essa parceria, né? E eu acredito que o que falta nas pessoas é o bom humor, falta alegria mesmo, Isso mesmo. né? Isso Muitas pessoas chegam muitas vezes e falam assim: ah, pastor, olhe, eu falo isso muito com filhos, né? Muitas vezes filhos chegam para mim, ah, pastor, eu não aguento mais minha casa. Ai, terrível. Olha uma confusão. Eu falei, rapaz, no dia que tu sair, pode ser que a paz chega.
É muito bom a gente ficar dizendo e a gente pode ser o causador. A gente não. Exatamente. A turma está tão acelerado para colher que estão esquecendo de plantar, né? Eles estão tão acelerados com a coisa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Né? Minha filha mais velha mesmo, ela é muito aplicada à questão de estudo, ela é muito disciplinada nessas coisas, horários dela. E aí eu sempre chegava para ela e falava, nesses seus horários de programação, qual o espaço que você colocou para Deus e o espaço que você colocou para a família? Ah, não, pai, tá aqui, pronto. Porque se não tiver, a gente É isso não, mesmo. não vai. Nenhum sucesso, né? Justifica o fracasso da família, né? Dr. Isso Miles mesmo, isso Monroe mesmo. dizia muito isso, e o pastor Josué Gonçalves também diz muito isso. E eu acho que isso é fundamental. Pastorzão, eu queria agradecer o senhor aí, Rapaz, deixar. eu estou grato. Que palavra gostosa, que conversa maravilhosa, né? Sem programar nada, mas fluiu tanto assim. Se o senhor me permitir, eu queria convidar o senhor para outro momento. Claro que a gente combina isso em off. Tranquilo. Vamos combinar, sim. E, Tranquilo. Estou e disponível. desde já, não vou nem lhe convidar, mas em outros presenciais voltar, a gente fazer aqui uma conferência da família, trazer Vou o com o maior senhor prazer. para trazer o senhor para nós fazer, quem sabe pegar aí 2 dias, sábado, domingão, o senhor ministrar. Não sei se Ótimo. vossa esposa também ministra nessa área aí, dá para fazer uma dupla boa aí, né? Dá certo, sim. Vou com o maior prazer, Amém, pastor. Eu queria amém. só encerrar dizendo para as pessoas que estão nos ouvindo aí, que se você me perguntasse agora que conselho daria no meio do momento que nós estamos vivendo, seja intenso com aquilo que você tem na sua mão para fazer. Então, se hoje você está em casa com a sua esposa, seja intenso no seu relacionamento, seja intenso em ajudá-la, seja intenso em cuidar dos seus filhos. Essa intensidade vai fazer com que a gente venha sair mais forte depois que tudo isso passar, e a gente vai experimentar coisas novas em Deus. Se anima com isso, já está aparecendo a luz do fim do túnel, já já tudo isso passa, e eu acredito que vai ser um tempo glorioso na vida da igreja. Amém, pastorzão. Obrigado. Você que está nos Valeu, pastor. acompanhando, brigadão, obrigado a cada um de vocês. Fica Deixa eu com só dizer algo Deus. pra... Amém. Ó, queridos, aqui no nosso perfil do Instagram, na bio, ok? Nós temos aí um link para doação, se você sentir alegria em fazer isso. Clica lá no link e faça algo, né, para abençoar a nossa igreja local aqui. Obrigado por cada um de vocês. Deus abençoe, boa noite, bom descanso. Amanhã às 10 horas da manhã e ao meio-dia estamos de volta. Shalom! Fiquem com Deus, eu amo vocês. Fui!